Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para apresentar a nossa live, a última live do ano da série Aurora Responde. Hoje com convidado especial, nossa professora de ensino religioso. Deixa eu ver se tem mais gente chegando para a gente começar. Bom, vamos dar início então à nossa live. Hoje a gente está aqui com a professora de ensino religioso, professora Maria Cedrais de Alencar. A Pro Maria, ela é formadora de catequese há pelo menos 10 anos, formação de crianças e jovens. A Pro Maria, ela é música, é cantora e dispensa e utiliza todos esses dons para o apostolado e evangelização das nossas crianças. E aqui no nosso colégio, ela desempenhou um excelente papel como professora de religião, muito querida pelas crianças. Então, nós resolvemos convidá-la nessa última live do ano para trazer esse tema tão rico e tão caro para nós, que é o Natal, o nascimento do menino Jesus. Por favor, para Maria, dê as boas-vindas. É uma alegria estar com todos aqui para esclarecer alguns símbolos, né? Remeter todos esses símbolos para o menino Jesus. A gente, por favor, para Maria, a senhora como professora de ensino religioso, gostaria de convidá-la a fazer a nossa oração de início das nossas lives. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel, Rogai por nós. São Gabriel, Rogai por nós. São Rafael, Rogai por nós. Nossa Senhora da Aurora. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O bom da gente fazer a live com a professora de religião é isso, que ela lembra das invocações. E foi a senhora que, em uma pesquisa, a senhora viu que tinha Nossa Senhora do Aurora, né? Sim. Eu fui pesquisar também, se eu não me engano, aqui no Nordeste, em Recife, tem essa invocação em uma igreja. No Nordeste, em Recife, não, em Ilhéus, na Bahia. Mas vamos voltar aqui para o tema natalino, que é um tema importante para a gente, né? O nosso colégio, como uma escola católica, as atividades religiosas, elas são muito envolventes, né? E eles são muito protagonistas aqui em nossa escola. E o Natal não deixaria de ser uma delas. Então eu começo aqui perguntando à senhora sobre esse dia 25 de dezembro, né? A data de nascimento de Jesus Cristo. Por que esse dia? Conta-se que no século II, século II, entre 270 e 275, comemorava-se na época a festa do Natalis Solis Invicti, ou seja, o nascimento do Sol Invencível, entre os pagãos, entre os romanos. E eles, por conta do solstício de inverno, então normalmente o dia diminuía e a noite era mais longa. Então, por conta disso, eles achavam que os deuses não estavam gostando deles, eles começavam a oferecer sacrifício para os deuses. E com a vinda do cristianismo, a igreja, como sempre, ela é muito sábia, a igreja católica, ela é uma mãe, ela tira esse foco de um deus pagão, que é o sol, e mostra que é aquela luz que veio para iluminar todas as nações, como diz São Lucas, está na Sagrada Escritura, e ela instaura naquele dia, mostra para os povos pagãos que essa luz é nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio salvar a humanidade. Então ele tirou das trevas. E a partir daquele dia, a partir do 25 de dezembro, o dia começa a durabilidade do dia maior do que a noite. Então, existe uma outra teoria também, que não sei se a senhora poderia explicar. Quando tem a Nossa Senhora, a visita do anjo, né? Em março? Sim, 25 de março. 25 de março. Aí 25 de dezembro completaria os 9 meses e seria o nascimento de Jesus. Exatamente. A igreja ela estudou durante 200 anos e nesse estudo, foram 2 séculos, né? Então, desse estudo, ela soube que, ela entendeu que no dia 25 de março foi a vinda, a encarnação do Verbo. Então, nosso Senhor, por ser perfeito, ele viria 9 meses depois. O nosso sol, a nossa luz. A nossa luz. Perfeito. Existem várias teorias, porque é uma história rica, bonita e mística também, né? A gente vê vários símbolos.
Então tem a história dos reis, magos, a estrela de Davi, tem a coroa do advento e tem uma tradição belíssima que é o presépio. Sim. Nós fizemos aqui no trabalho na educação infantil, nós pedimos para as crianças produzirem presépios com as famílias, né? No intuito mesmo de todos estarem envolvidos no propósito da construção do presépio. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco como surgiu o presépio, qual é a história do presépio e que se tornou tradição. Eu não sei se essa tradição ela é mais aqui no Oriente, no Ocidente. Gostaria que a senhora falasse um pouco. A origem do presépio se dá em 1223 com São Francisco de Assis. Ele pediu autorização do bispo para montar um presépio, estava na Itália e ele queria catequizar os povos. Então, contava a história do nascimento do menino Jesus, só que não tinha algo concreto. O povo italiano ele gosta de algo muito concreto. Então, ele pede autorização do bispo para montar um presépio na paróquia em que ele frequentava, ali onde tinha um convento dele. Então, ele era um presépio vivo. Nossa. Então, ele colocou burrinho, colocou boi. Então, as pessoas começaram a se vestir. Um se vestia de Nossa Senhora, outro de São José. Tinha os reis magos também. Então, tinha a ovelhinha que vinha também com os pastores. Só que o menino Jesus, ele era feito de... Era uma imagem do menino Jesus. Então, ele preparou toda a manjedoura, a palha, colocou lá. E no dia que ele foi colocar o menino Jesus na palha, o menino Jesus tomou vida. Nossa! Tomou vida. Então, ali Itália, naquele local inteiro, ficou encantado com o menino Jesus tomando vida. E São Francisco chegou a conversar com o menino Jesus. Então, naquele momento, e deitou ali o menino Jesus na palha. Foi o primeiro presépio. E interessante que hoje, esse ano, 2023, faz 800 anos do primeiro presépio. Interessante. Natal. Então, o presépio ali, o milagre se estabeleceu na frente de todos. Exatamente. Né? E o povo, vendo aquilo, todo ano queria fazer o presépio novamente, porque na intenção do menino Jesus tomar vida. A imagem do menino Jesus tomar vida. Que maravilha. E a história do cristianismo ela é tão bonita porque ela é cercada de símbolos o tempo todo, né? Desde a aparição do anjo, como a gente citou aqui, da Anunciação, a Nossa Senhora, a chegada do Salvador, a espera do Salvador, mais de 4.000 anos, né? Sim. Então, foram vários símbolos, vários sinais. Quando a gente vai estudar as Sagradas Escrituras, e o próprio magistério da igreja, né, os estudos vão falando os símbolos, os avisos de que Salvador viria, né, para nos salvar, para nos redimir. Então, assim, é muito bonito. E é um tempo realmente de milagres, né? Quando chega o mês de dezembro, muda, né? Existe uma aura, não sei se eu diria mística, mas alguma coisa diferente, né? A inocência invade as casas. Exatamente. Não existe mais briga, a união, a paz. As pessoas ficam de fato envolvidas. E aí a gente entra no período do advento, né? Sim. Antes da gente chegar no advento, eu queria comentar a questão dos reis magos e dos pastores. O que é que simbolizava, o que é que São Francisco dizia? Ótimo. O que é que simbolizava no presépio? Os pastores, eles eram judeus. E uma curiosidade, conta a Ana Catarina Emmerich, que era uma santa, uma beata, e ela tinha visões da época de Nosso Senhor quando vivo, que os pastores eram primos de São José. Primos? Então, primos de São José. Tanto que um dia após Nossa Senhora ter o menino Jesus, os pastores vão visitar os anjos, aparecem os pastores, vão visitar lá a gruta e depois chamam eles para ficar na casa deles, nos primos de São José. Então, Nossa Senhora, quando os reis magos chegam, eles já estão na casa dos primos de São José. Nossa. Que era um local interessante. Também, por que Belém? Qual é o significado do nome Belém? Belém que significa a cidade do pão. Então já cumpria-se a profecia, o pão vivo que desceu dos céus. Então já é o cumprimento da profecia. Da profecia e dos símbolos que a gente está aqui tratando. E, assim, eu não sei se as pessoas, os católicos, né, eles têm conhecimento a fundo, né, porque a gente comemora muito aqui no país, sobretudo aqui no Brasil, né, a questão da árvore de Natal. Quando chega o tempo natalino, né, de período natalino, as pessoas se preocupam muito em decorar a casa. E aí trazem elementos que aparentemente não são elementos católicos, né? Então a gente traz
árvore de Natal, pinheiros, né? Decorações que remetem a um clima de neve, assim, e vai saindo um pouco do sentido mais Do belo centro de do tudo, né? centro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu sei que a árvore de Natal, né? A gente acabou de falar dos Reis Magos, olha que bela história a senhora está nos trazendo aqui. A gente falou, né, do 25 de dezembro, a gente traz a história dos Reis Magos, o presépio, né, de São Francisco, e aí a gente tem essa expectativa do Natal, muitos ficam buscando a proposta decorativa, né, que é a árvore de Natal. Qual a relação, a senhora poderia falar? Eu tenho essa curiosidade. Da questão da árvore de Da Natal, árvore de Natal. com o Natal. Conta-se uma lenda que durante o nascimento do menino Jesus, toda a natureza ela ficou alegre e queria presentear o divino menino. Então, as estrelas ficaram mais cintilantes, as árvores começaram a dar frutos, as flores começaram a desabrochar, isso em pleno inverno. Até a temperatura, ela subiu um pouco, ficou um pouco mais quente, porque era o menino Jesus mais agradável, era o menino Jesus que estava nascendo. Então, os animais ficaram mais alegres. Então, em plena noite, os pássaros começaram a cantar, porque era o menino Deus que tinha acabado de nascer. E dentre todas essas árvores robustas, carvalhos, belíssimas, que estavam resplandecendo toda essa beleza que Deus tinha dado, tinha entre elas o pinheiro. E o pinheiro, coitado, não dá fruto nem flor. Uhum. E ele vendo, é uma lenda, ele vendo aquela situação dele, o que eu vou dar para o menino Jesus? E as estrelas se comovem com o pinheiro. As estrelas se comovem com o pinheiro. Então todas descem e enfeitam o pinheiro. Por isso o pisca-pisca. Que maravilha! E aquela estrela no topo do pinheiro. Maravilha. E ela enfeitada, cheia de luzes, e o menino Jesus veio dar um sorriso pro pinheiro. E quer pegar nas estrelas. E o pinheiro fica alegre porque ele não tinha nada. E quando se juntou com as estrelas, o menino Jesus se encantou com a árvore mais bonita do menino Jesus foi o pinheiro. E de fato é encantador, né? Foi o presente que o pinheiro deu para ele, né? Quando a gente decora uma casa e a criança chega e as luzes de Natal estão acesas, a criança fica deslumbrada, né? Com tamanha beleza. Então, a senhora falou que é como se a natureza, a criação se curvasse diante da vinda do Criador. Exatamente. E fica tudo mais bonito, fica tudo mais calmo. Realmente, entende-se que naquele momento a profecia se cumpria, né? A profecia se cumpria, exatamente. O verbo fazia carne ali e a partir de então a gente teria a confirmação da vinda do Salvador para nos salvar. E é importante, porque quando chega o Natal, as pessoas fazem o quê? Começam a enfeitar a casa, e no dia 21 arruma a casa para receber os parentes, faz ceia, e todo mundo esquece do principal, do aniversariante, que é o próprio menino Jesus. Então, a gente tem que pensar nesse tempo, antes do Natal, qual o presente que eu vou dar para o menino Jesus. Voltando aos Reis Magos, eles chegam e qual o presente que eles dão? Ouro, mirra e incenso. O ouro, que simbolizava a realeza, que Jesus era Deus. O incenso, que simboliza a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mirra era um bálsamo que se utilizava após a morte. Então, até quando o Rei Mago chega com a mirra, Nossa Senhora fica um pouco, assim, angustiada, porque Jesus no futuro já ia sofrer pela humanidade. Já estava ali concretizando com a mirra. Então, é bom a gente, cada um pensar qual presente dá ao menino Jesus. A árvore, com a ajuda das estrelas, deu ela mesma. E nós? O que nós vamos dar para o menino Jesus? A senhora sugere algum presente que a gente entregue para o menino Jesus? O que a gente pode dar para o menino Jesus de Natal? Boa pergunta. Difícil, né? Muito difícil. Porque é um tempo de reflexão. Eu fiz essa pergunta provocativa para a senhora, porque já entra na pergunta do tempo do advento, né? O período de advento é um pouco também dessa mortificação que a gente tem que fazer, essa reflexão, né? Eu diria o estar em paz de alma. O menino Jesus olhar para cada um de nós e ver, nossa, essa alma está em ordem. Está comungando, está me recebendo, está me adorando. O só adorar o menino Jesus, chegar lá no dia da noite de Natal, ir até o presépio, na manjedoura onde ele está deitado, e fazer um ato de adoração.
Foram que os magos Os fizeram. magos fizeram. Os pastores fizeram, adoraram ao Senhor Jesus. E eles saíram buscando algo. Eles viram, né, a estrela, eles sabiam que... Eles já sabiam que era o menino Jesus que estava chegando, que era o Salvador? Eles, nas profecias, diziam que era o Messias. Que era o Messias. Todo mundo sabia que era o Messias. Até quando os reis magos chegam até Herodes, ele já tinha noção das profecias. Sim, verdade. Ele já tinha noção até onde o Messias Eles sabiam, nasceria. E eles sabiam que era o rei, né? Sabia. Tanto que Herodes ficou enciumado. Falou, quem é esse rei que estão procurando, que é maior do que eu? Isso, e logo depois, Herodes manda os soldados, ele dá uma ordem de matar todas as crianças até 2 anos de idade. Nossa. E voltando ao período do Advento, eu queria que a senhora falasse um pouco. A gente tem lá a coroa do Advento, né? Que são as 4 velas, que cada domingo, na missa, na Santa Missa, é acesa uma vela simbolizando uma cor. Eu queria que a senhora explicasse um pouco da coroa do Advento, né? Fazendo essa relação, para que fique mais claro para os nossos ouvintes, o tempo do Advento. O Advento significa a vinda, né? Espera de alguém. Então, eu posso remeter ao mesmo caso da história lá do 25 de dezembro. Sim. Como é que surge? Qual a origem da coroa do Advento? Nessa mesma época, entre o final de novembro e o início e dezembro, era inverno. Então, na Europa, eram pagãos e eles acendiam as velas achando que o sol iria sumir. Então, para lembrar, em oração para o Deus Sol, para não sumir, etc. E a igreja, como sempre, boa, mãe e sapiencial, muito sábia, ela tira esse foco do Deus pagão. Então, essas 4 velas que é utilizada no Advento, ela é para simbolizar os 4.000 anos de espera da vinda do Messias. Então, foram 4.000 anos de espera pelos profetas, rezando, oferecendo sacrifícios pela vinda do Messias. Então, 4 velas significam as 4 semanas dentro da liturgia na missa e da liturgia católica. Significa as 4 semanas de espera pelo Natal, pela vinda do Messias. Então, sempre são 3 roxas e 1 rosa. Então, as roxas é a penitência, é o tempo de preparação da alma. Como é que se prepara para o Natal? Fazendo um bom exame de consciência, se confessando, assistindo às missas domingos, então ouvindo a liturgia, então oração também dentro de casa com a família. Tem orações específicas, né, para esse tempo. Cada semana tem uma oração específica. Então, ensinando as crianças que está chegando o Natal, que não é só presentes, e sim a gente dá as boas ações para o menino Jesus. Tem sentido, né? Tem sentido. Sentido. Deixar muito claro o sentido que é o Natal, que é o nascimento do Messias. E não essa publicidade hoje em dia que é o Papai Noel, que Ontem eu escutei de um padre falando que ele foi no centro de São Paulo e ele viu uma guirlanda com o Mickey de mãos abertas. Então, troca o Mickey por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tira o verdadeiro sentido do Natal. Verdade. Eu percebo que na missa também, a senhora falou assim, é um tempo de reflexão. Não canta o Glória, né? Não canta o Glória. As músicas também. Que é um tempo de penitência. Exatamente. Por isso o padre está com paramento roxo. E tem um dia, nesse tempo do Advento, que tem uma vela rosa, que é o Domingo Gaudete, que é o Domingo da Alegria. Então, é a esperança que está chegando o Natal, está chegando a vinda do Messias. Então, todo mundo fica alegre. E até o padre usa o paramento rosa nesse dia. Ou seja, sempre... Olha só o que a senhora falou. Foram 4.000 anos esperando a vinda do Salvador, né? Hoje a gente, qualquer dificuldade, qualquer desafio que a gente não tem a menor paciência. É verdade. E os cristãos, não eram cristãos, né? Mas eram pessoas que temiam mesmo a Deus e esperavam que ele, de alguma forma, olhasse para aquelas pessoas que estavam sofrendo. E não deixar de falar sobre Nossa Senhora, nisso tudo. Que 4.000 anos, todos os profetas do Antigo Testamento rezavam, faziam sacrifícios entre Elias, Abraão, rei Davi, tudo pela vinda do Messias. E Nossa Senhora, numa noite, cogitando na mente dela como seria fácil do menino Deus, atrai de Deus essa graça da vinda do Messias. Uma oração de Nossa Senhora. Mas durante esse período, eu sei que houveram algumas pré-figuras de Nossa Senhora, né? Sim. Que davam indícios de que existiria uma mulher
e essa mulher seria responsável para trazer Exatamente. Nosso Senhor aqui, até nós. É tudo muito bonito. Eu, particularmente, fico muito emocionada. As missas têm um tom diferente. A senhora, como cantora, como musicista, quando toca, né, eu tenho o prazer de participar de celebrações nas quais a senhora está tocando com o coral e é muito bonito. Não tem como a gente não se conectar com esse tempo. A liturgia, a parte da música, ela tem um tom de penitência, mais alegria mesmo, exato, de esperança. Exato. Eu não saberia dizer exatamente, mas a sensação é essa. A gente se volta para dentro, mas ao tempo vai sendo tomado de uma atmosfera diferente, bonita. É aquilo que eu falei, né? Muda-se o tempo, muda-se o período, algo novo está por vir. É triste que algumas pessoas não têm esse entendimento, né? Não foram tocadas ainda pela esperança, né? E acha assim, aconteceu há 2023 anos atrás, mas não, a gente se permite que isso possa acontecer todos os anos, né? E o bonito da coroa do Advento é que algumas pessoas no final, quando chega o dia de Natal, colocam a vela branca no centro, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro de tudo. Então simboliza essa luz que veio para iluminar as trevas. Então cada vela é para iluminar, está chegando perto do Natal, a vinda do Messias, aí no fim colocam uma vela branca no centro, que é a luz que iluminou tudo. Maravilha. A senhora falou aí sobre alguém que viu que substituiu uma figura, né, de quadrinho, enfim, um personagem infantil substituindo a guirlanda. A senhora tem alguma coisa para falar sobre a guirlanda? A gente fez uma pesquisa, mas eu não encontrei nada. A senhora conhece algo sobre a origem da guirlanda? Se a senhora não tiver, não... Sim, diz que a guirlanda surgiu com os imperadores em Roma, né? Que eles usavam, é sinal de vitória, então eles usavam na cabeça. Na cabeça. Então era uma coroa de flores ou que tivesse enfeitando, colocavam na cabeça. Normalmente nos desenhos mostram até aqui, né? Sim, nas fotos. Aquela coroa, mas eu não sabia mas que ela tinha é relação. Fechada, Sim, exatamente. Eu não sabia que tinha relação. E os romanos se presenteavam quando gostava de alguém. Se presenteava com uma guirlanda perfumada, colocava flores ou perfume e presenteava com isso. Com a vinda do cristianismo, eles tiram o foco desse lado dos imperadores e colocam algo, Nosso Senhor Jesus Cristo no centro, né? Então colocava frutas, flores, tudo para presentear os outros na época de Natal. Se a gente for parar para se aprofundar um pouco mais, talvez tenha alguma relação, tanto da coroa com o advento, depois... 33 anos depois seria essa coroa de espinhos que Nosso Senhor usaria, né? Tudo tem relação. Tem relação, porque como a senhora disse, a igreja ela veio ao longo desses anos dando muitos indícios, muitos símbolos, né? Tanto antes da igreja propriamente dita ser criada por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes tinham esses símbolos e após também, quando a gente vai estudar. Mas a senhora falando dessa relação do personagem, né, infantil substituindo Nosso Senhor Jesus Cristo, a senhora citou aí outro símbolo que a gente ouve falar muito, né? Que é um senhor, um velhinho de barba, de vestes vermelhas, de barbas brancas, que anda no trenó, que anda em um trenó, que esse trenó voa, então assim, com renas. Eu particularmente nunca vi uma rena, mas eu gostaria que a senhora me dissesse assim para Maria, por favor, nas suas aulas de educação infantil, que a senhora, né, tivesse aqui com suas crianças, o que a senhora diria? Porque no imaginário da criança, muitas entendem o Natal, vão ao shopping para tirar foto com o Papai Noel. Sim. Né? A origem do Papai Noel é de São Nicolau. São Nicolau é da Ásia Menor. Então, de Mira, ele era um santo, ele já nasceu na família santa. Exatamente. O tio dele já era abade de mosteiro, já era bispo. E se chamava Nicolau também, os pais super santos. E eles tinham muitas boas condições. Então, desde pequeno, São Nicolau via a família doando para os pobres o dinheiro. E assim que o tio morre, ele toma a posição de bispo na região. E desde novo, todo mundo tinha noção da santidade de São Nicolau. Então, por exemplo, chegou aos ouvidos de São Nicolau que um pai era nobre, mas ele não tinha mais dinheiro, empobreceu. Ele tinha muita pena disso. E chegou aos ouvidos dele que ele ia colocar as 3 filhas dele para uma vida.
Nossa. para conseguir dinheiro para o dote do casamento delas. Então, ele ficou com muita pena desse pai. E certa noite ele esperou escurecer. Ele preparou um saquinho de dinheiro, o valor do dote da menina, e jogou pela janela. E saiu correndo. E o pai, vendo aquela moeda no outro dia pela manhã, ali dentro daquele saco de moeda, ele achou que era um sinal de Deus. Que ele estava arrependido, que ele não iria fazer mais aquilo, e pegou esse dote e casou a primeira filha. Só que de um dia para o outro ele desistiu, que era sinal de Deus, e voltou a colocar as filhas na má vida. Aí São Nicolau, sabendo disso, joga o segundo dote. E o pai fica felicíssimo, estava parecendo que o dinheiro estava caindo do céu. Mas ele sabia que não era do nada que estava acontecendo aquilo. E ele fez assim, né? Eu vou casar minha segunda filha. Na terceira eu fico do lado de fora esperando para ver quem que tá jogando esse saquinho de dinheiro pela janela. E chegou, né, nessa noite, e o pai ficou na espreita. Aí viu um senhor chegando e jogando dinheiro. Quando chegou, ele agarrou São Nicolau. Aí São Nicolau, não conta pra ninguém, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém que eu tô jogando esse dinheiro. Aí o pai não contou? Não. Sabendo que era santo, sabendo que era São Nicolau, espalhou para a cidade inteira. E agradecendo, num sinal de agradecimento pela ação de São Nicolau. Então São Nicolau ficou famosíssimo na cidade inteira. Tanto que ele teve que se mudar de local. Ele não queria, por humildade, Sim. não queria ser muito famoso, ele mudou de lugar. De local onde ele estava. Aí ele vai ter a ordenação episcopal dele, como bispo. E no dia da ordenação, chega uma mãe nos braços do filho morto, que tinha sido queimado, brincou na brasa e ficou todo queimado. Sabendo que São Nicolau ele fazia muitos milagres, chegou assim para São Nicolau, Bispo Nicolau, cura meu filho, eu sei que o senhor consegue. Ele faz um sinal da cruz no ar e a criança toma a vida, ressuscita. Nossa. Um dos fatos de São Nicolau. São Nicolau faz muitos milagres. E não é só para as crianças, é para os adultos também, os adultos cheios de fé. E tem outro fato interessante de São Nicolau, que uma vez ele estava indo de uma cidade para outra, e ele para no estabelecimento para comer. Então tinha um açougueiro nesse estabelecimento, e esse açougueiro pergunta, o senhor vai querer o quê? E tinha umas compotas. E ele apontou para a compota ali na direita. Açougueiro, essa? Por que o senhor quer essa? É compota. E eu vou contar um fato que a senhora vai ficar assustada. Eu não estou nem tendo palavras, está tão interessante aqui. Esse açougueiro, 3 crianças passaram. Esse açougueiro pegou essas crianças e matou. Nossa. E colocou dentro de um vaso Nossa. com sal. E aos poucos ia colocando nas compotas. Nossa. São Nicolau não sabia, que era a primeira vez que ele estava passando na cidade. E esse açougueiro fez assim, e por que o senhor quer essa compota? Aí São Nicolau puxou ele pelo braço e levou até o local. São Nicolau não sabia, era santo. Levou até o local. São Nicolau mesmo foi até o local e abriu o vaso onde estavam as 3 crianças. E o açougueiro, vendo aquilo, percebeu que São Nicolau era santo, começou a chorar. Chorar arrependido. Chorava. São Nicolau traça o sinal da cruz em cima do vaso onde estava, do balde onde estavam as 3 crianças. As crianças saem. Nossa, que sono é esse? Fazia o quê? Uns 7 anos que estava ali dentro daquele sal. Nossa, quanto sono! E ressuscita. São Nicolau ressuscita aquelas 3 crianças. Nossa. Pena que hoje é o Papai Noel. É. Mas era para ser São Nicolau. E foi bem reduzido, né? Assim, a forma de homenagear, né? Essa figura, né? Ela foi reduzida a vamos dizer assim, uma coisa nada prestigiosa, né? Não. É um senhor que vive em áreas frias, exatamente. Assim, o sentido de caridade existe ali na distribuição de presentes, porque as crianças fazem pedidos, as pessoas para Maria estão ali, ó, aterrorizadas com a história. A gente está vendo. Realmente, essa história que a senhora está falando, eu fico aqui imaginando, porque assim, tem realmente muitos mistérios que envolvem quando você vai estudar a vida de um santo, então descobre os milagres e o período, né, que se dava as coisas de muitas atrocidades. Mas falando do Papai Noel, ele hoje é reduzido a uma maneira muito irrisória, né, as graças. Então, assim, como é importante a gente poder saber das histórias que norteiam a nossa fé, né? Porque além de ter o fator
sagrado, místico, religioso, mas é um fator histórico também, porque esses santos viveram, né? Existiram de fato. Então a história comprova isso, assim. E o bonito, assim, logo que ele morre e ele é enterrado dentro do mosteiro, começa a sair dele um líquido miraculoso. E todo mundo ia lá, pegava esse líquido e curava todas as doenças. Nossa. São Nicolau é um santaço, tanto que São Boaventura comenta que não tem como escrever um livro de São Nicolau. São vários milagres que ele fazia. Então, era uma discussão entre ele e outro santo para saber quantos milagres São Nicolau fazia. E até hoje, ele é muito, rezam muito para ele. A senhora falou que na Ásia Menor. Ásia Menor. Isso. Maravilha, viu? Não é, eu imagino as crianças ouvindo, obviamente pulando a parte das crianças que foram. Mas isso é bom que rezar, São Nicolau fez milagres. Sim, falar para elas, mas a gente vai com calma para não assustar. Mas enfim, também não omitir os fatos, né? A verdade sempre prevalece. Mas eu imagino, né, o interesse. Por isso que durante suas aulas, muitas crianças, a gente perguntava para as crianças sobre as histórias, alguma história, falou assim, eu aprendi na aula da Promaria, agora eu entendo por quê. Porque a senhora ilustra de maneira muito lúdica, né? E as crianças, elas ficam assim presas com tamanha atenção que não tem como não rememorar essas histórias e lembrar. Mas eu acho que a gente já falou de vários símbolos aqui e tem um específico também. Eu acho que esse é o que mais chama atenção, porque musical tem a ver muito com a senhora, além da parte de ser professora, de ser uma professora de ensino religioso, mas na questão da arte enquanto cantora e musicista, que é a música Noite Feliz. Por favor, nos conte como surgiu, qual é a história dessa música Noite Feliz. Recentemente, na nossa formatura, as crianças cantaram Noite Feliz. Eu acho que é uma das músicas mais tocadas, né? Tocadas em todo mundo. Em todo mundo. Tem local que não toca. E por vários idiomas, né? Sim. Também. E eu gostaria, por favor, que a senhora me falasse um pouco aí qual é a história por trás do Noite Feliz. Sabemos, sim, que 24 de dezembro é uma noite feliz, é uma noite felicíssima para nós. A Noite Feliz, ela surge no coração de dois homens, que é Joseph Mohr e Franz Gruber. Ele estava na Áustria, o padre Joseph, e em plena noite de Natal, ele estava preparando homilia para a Missa do Galo. E ele via, normalmente na Europa, fica tudo em neve. Então, ninguém sai, cada um só sai para a Missa do Galo. Então, vão com as velas, todo mundo em procissão até a igreja. E o padre estava fazendo a homilia para a Missa do Galo e bate uma camponesa na porta. Ele abre a porta e a camponesa, padre, eu queria que o senhor viesse comigo para ir na casa do lenhador. A esposa dele acabou de ter um filho. Eu queria que o senhor desse uma bênção para que ele cresça bem. Aí o padre se arrumou todo, né? Botou luva, era muito frio, enfrentou aquele, mas com a cabeça na homilia. Ele foi, enfrentou aquilo tudo, mas com a cabeça na homilia. Chegando lá, era uma choupana, então ele entra, tinha uma lareira, né, para aquecer, estava muito frio, e lá no fundo estava o lenhador e estava a criança nos braços da mãe, amamentando. E o padre olha aquilo, percebe o silêncio fora. O padre dá uma bênção e sai. Quando ele sai, ele vê todos os animaizinhos em volta ali naquela floresta e aquela neve, e ele percebe o silêncio. Que Stille Nacht significa noite silenciosa. E ele volta, senta onde ele estava, né, para preparar a homilia, e começa a escrever Stille Nacht. Começa a escrever. Só que ele começou a escrever, ele estava preparando a homilia, começou a escrever e deu uma poesia no final da história. Inspiração do Espírito Santo. Claro. Começa a escrever. E ele tinha um amigo, que se chamava Franz Gruber. Ele era um organista, um musicista, e um músico. E ele vai, assim que passa a missa de Natal, ele vai até Franz Gruber e entrega. Eu quero que você coloque aqui isso numa partitura, uma melodia. Ele vai lá, ele olha aquela letra e fica tão encantado com aquela letra que ele para tudo
começa por uma melodia ali. E da meia hora depois ele já volta com a partitura pronta. Nossa. E começa a cantar com o padre. E o padre fica encantado com aquilo. Agora, como é que aquela música ali na Áustria vai passar para o mundo inteiro? É uma história muito longa. Fazer sentido. É uma história muito longa. A senhora contaria agora? Vou ou contar um pedacinho. Vou contar um pedacinho. Tinha um senhor que ele consertava os órgãos. E o Franz Gruber pediu para esse senhor consertar o órgão dele que estava desarranjado. E esse senhor foi consertando um órgão e o Franz Gruber pegou o violão e começou a tocar no Noite Feliz e cantar. E esse senhor era muito bom de memória. Então ele ouviu e quando estava retornando para casa, ele voltou cantarolando. Nesse voltar, ele encontra 3 crianças, que eram as crianças da aldeia, e essas crianças conseguiram gravar ele cantarolando a música. Nisso, essas crianças eram crianças pobres e vendiam as luvas da família. Na época de inverno, vendiam luvas. E elas tiveram a ideia, por que a gente não vende a luva cantando? Nossa. E numa dessas canções, cantaram Noite Feliz. Numa dessas vezes que eles estavam vendendo e cantando Noite Feliz, aparece um maestro, que era do rei e da rainha da Suíça, e ouve as crianças cantando. E convida as crianças para participar, para cantar para a rainha. E as crianças vão lá, cantam para a rainha, e a rainha fica encantada e publica essa música para todo mundo. Nossa. Em todos os cantos começaram a se cantar essa música. E não tem um local que não cante Noite Feliz. Verdade. Eu só estou ouvindo, a senhora está falando, eu estou imaginando, assim, os sinais, né? Que a gente vem falando de sinais desde o início. A gente vê aí, tem um lenhador, tem uma criança, uma mulher amamentando, então tem 3 figuras aí já nessa história. Depois tem mais 3 crianças aldeãs, remete já 3 pastores que a gente vai ver, né, lá na frente de alguma relação. Então, assim, quanto simbolismo, quanto a beleza nessa história. Eu estou realmente encantada. Assim, olha, eu poderia ficar horas conversando com a senhora aqui sobre os assuntos, né, que envolvem os símbolos do Natal, a história do Natal é belíssima. Eu acho que eu também abrisse perguntas aqui para as pessoas que estão nos assistindo, também teriam várias. Eu vou contar com a boa vontade da senhora, não foi combinado, não foi programado. Por favor, gostaria que, se possível, a senhora nos desse a graça de cantar um trechinho do Noite Feliz. Eu sei que não foi combinado, mas assim, eu acho que iria ilustrar bastante. Não precisa ser toda a música, só um pouco, a primeira estrofe, enfim, o que a senhora pudesse, para poder ilustrar de maneira muito bela. Pode ser? Pode ser, senhora. Por favor. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Muitíssimo obrigado. É assim, que emoção para Maria. Que emoção, porque a senhora cantando agora esse pedaço ilustrou perfeitamente. Eu acho que todos que ouvimos aqui, a gente pôde também se remeter a essa história que a senhora contou, aos aldeãozinhos vendendo as luvas, e a gente imaginando que existiu esse momento lá atrás, e assim, a senhora agora culmina cantando um pouco para a gente, e abrange essa história tão bonita, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. A nossa live está chegando ao final, com um momento assim bastante emocionante. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença da senhora aqui hoje. Assim, foi de grande importância trazer um tema tão relevante para a gente, que é a história do Natal, como tem que ser realmente anunciada, como tem que ser proclamada, como tem que ser revelada, os fatos históricos e os fatos religiosos, sagrados,
que foram ditos aqui. Muito obrigada. A senhora, ano que vem aqui, continua conosco como nossa professora. Então, eu convido a todas as famílias que estejam nos assistindo, que possam vir conhecer um pouco mais do nosso colégio, ver e conhecer a riqueza que a gente tem, que a gente traz aqui para os nossos alunos. A exemplo da aula de ensino religioso, que é uma aula importantíssima aqui, com um peso muito relevante em nossa escola. A nossa professora Maria Cedrais continua conosco, ensinando e catequizando os nossos alunos, né, com a nossa proposta, que é realmente de levá-los ao céu. Muito obrigada. E a senhora queira também, se quiser agradecer, fazer algum comentário, fique à vontade. Foi uma alegria para mim participar dessa live hoje. Espero que tenham muitas outras. E eu vou finalizar com um conselho. Eu aconselho a todos os pais a enfeitarem as casas, simbolizando para remeter a criança nessa época de Natal. E participar da missa de Natal. Porque todas as graças que todos receberam no dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é as graças que recebem no dia da missa de Natal. É o conselho que eu dou para todos hoje. São 2 missas. A gente tem que assistir a missa do dia 24, não é isso? Na noite, que é a missa do Galo. Missa do Galo. E a missa também importante do dia 25. Do dia 25. Perfeito. Muito obrigada. Então, mais uma vez agradeço a todos. Eu reitero aqui que venham conhecer o nosso colégio. As matrículas estão abertas. Entraremos um recesso de alguns dias aqui, 1-2 semanas, mas os telefones estarão ativos, os nossos meios de comunicação, WhatsApp, Instagram. Então, podem entrar em contato, agendar a visita, que a gente estaremos aqui para recebê-los. Muito obrigada e fiquem com Deus. Vamos rezar uma Ave Maria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Nicolau, rogai por nós. Nossa Senhora do Aurora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo ano. Boas festas. Boas festas.